Meu Deus, não fazem isso. Por si, Dr. Alberto Cachenacho, qual é o comentário que faz? Estamos perante um caso isolado ou de facto existe um sistema organizado de vigilância política no país? Bom, se nós estivermos um bocadinho atento, vamos nos aperceber que do ponto de vista de privacidade, ninguém se sente seguro, né? Geralmente todas as pessoas andam preocupadas com o que se fala ao telefone. Nós que exercemos a advocacia, por exemplo, temos clientes que volta e meia não querem falar no telefone, querem falar pessoalmente. Estou a falar de pessoas com alguma relevância política, com alguma responsabilidade judicial e judiciária. Tem questões, são questões normais, assuntos legais ligados a processo, ligadas a pessoas, ligadas à tramitação normal e legal, nada de esquema. As pessoas têm receio de falar ao telefone. Esse receio está em todas as pessoas. Lembro-me numa entrevista do senhor Paulo de Almeida, que falava também sobre isso, que o telefone que estava se escuta, antigo comandante-geral da Polícia Nacional. Exatamente, que também não se importava com isso, enfim. Eu não tenho dúvidas algumas de que nós temos, muitos de nós que apresentamos sobretudo posições um bocadinho mais críticas, temos os nossos telemóveis grampeados sobre escuta, porque é isso que se faz quando um sistema não se sente seguro. Mas quem estaria interessado em executar estes atos? Quem estaria interessado em executar isso é quem tem receio da democracia, tem o receio de críticas, tem receio de debates, tem receio de associações, de organizações. Portanto, esse é o receio das pessoas, percebe? Eu, há bem pouco tempo, estive a falar com alguém a partir de fora, por conta de um processo também, uma pessoa com uma certa relevância, e que eu disse, olha, vamos falar por via WhatsApp. Nem aceitou falar por via WhatsApp, tanto vamos falar por via e-mail. E temos falado por via e-mail, porque não há segurança nessa perspectiva. Mas eu também, por exemplo, eu em particular, sou daquelas pessoas que não me preocupam em absoluto com isto. Não me preocupo mesmo. Por quê? Porque não tenho como impedir, primeiro. Segundo, eu sou um homem livre e a minha liberdade não pressupõe estar confinado ou ter o ius ambulante ou o direito de circular normalmente. Ela emana de mim mesmo. Eu me sinto uma pessoa livre. Quando eu precisar falar com o Dr. Cangundo ou o Dr. Anselmo, eu vou ligar normalmente e vou falar. Portanto, quem quiser ouvir, ouça, porque não vou engendrar um plano macabro de destituir poderes, não vou engendrar guerras, e a gente sabe que há um grande investimento em controlarem-se as pessoas. Por isso é que eu tenho dito várias vezes que se nós estivermos a fazer aqui... O doutor está a dizer que o alvo não são apenas os jornalistas. Não, isso é extensivo. Dentre eles há controlo. Tanto dentre todos eles há controle. Quem falou, o telefone da ministra tal, do ministro tal, do secretário tal, do comandante tal, tudo está controlado. Tanto, aliás, já houve várias denúncias de que os nossos serviços de inteligência, que são órgãos importantes para o Estado, têm desvio comportamental. Tanto são utilizados para outros trabalhos. Eu, esta semana, esse mês, recebi chamada de uma jovem que eu conheço como jornalista, e arrastou-me para uma conversa de quase 1 hora. Eu achei meio estranho. Mas é uma pessoa que há comentários de que presta serviço aos serviços. E eu não me senti preocupado, senti-me tranquilo, né? Dizem que você tem que falar muito tempo para irem tirando, criptolizar, sei lá o que é que se faz. Mas eu me senti tranquilo. Pode ser uma paranoia minha, mas também pode ser verdade.
A ser verdade que aquela conversa longa da qual eu fui arrastado e nem quis interromper, estava a ser utilizada para alguma coisa, eu não me preocuparia com isso, tranquilo. É como se estivesse a falar agora. Se eu falo aqui na rádio, falo num outro espaço. Quando tenho que criticar, critico. Por que é que eu vou me preocupar em fazê-lo no telefone? Muito bem. Tanto, se calhar, é para antecipar, é para se limitar, é para se impedir realizações, mas isso é como travar um comboio em alta velocidade com as mãos, né? Há coisas que vão ter que acontecer. Muito bem. Emanuel, qual é o enquadramento jurídico que se pode fazer deste assunto que dominou a semana? Escuta a telefones privados, se é uma prévia autorização do tribunal. Estamos perante a violação de direitos? Qual é o enquadramento que se pode fazer? Bom, Festo, veja, o enquadramento jurídico legal que se pode fazer, vamos começar desde logo pela violação, né, de direitos fundamentais, então de um direito fundamental consagrado pela Constituição, nos termos do artigo 32º, né, ou se quisermos, nos termos do artigo 32, que, digamos, protela ao que dispõe sobre a identidade e vida privada de todos os cidadãos, do qual têm direitos. Todos os cidadãos gozam do direito, né, da sua identidade e vida privada, sem interrupção, sem intermissão de ninguém. Ponto número 1. 2. Um outro enquadramento que podemos fazer, né, desta ação, também olhar para a perspectiva jurídico-penal, não é? Estamos diante do cometimento de pelo menos 2 crimes. Quais? No caso, estamos a falar do crime de perturbação e devassa da vida privada, prevista nos termos do artigo 230 do Código Penal, bem como também do abuso de poder, previsto nos termos do artigo 374, ambos do Código Penal. Ora, eu penso que esta prática, como diz o Kishinashi bem, decorre do facto, primeiro, não é nova. Esta prática não constitui, digamos, um facto ex novo, porque as próprias denúncias têm sido já recorrentes. Mas isso justifica-se pela natureza do Estado angolano. Mas até agora eram apenas suspeitas. Sim, quer dizer, suspeitas entre aspas, né? Suspeita entre aspas. A questão agora só ganhou um pouco mais relevância por causa, digamos, dos factos trazidos por essas organizações não governamentais, ou então não governamental, que olham para as questões de direitos humanos e vieram publicamente confirmar que de facto tratou-se disso. Mas, Manuel, estamos perante um Estado medroso, um Estado que tem medo dos próprios cidadãos? Bem, nós estamos, ou melhor, Angola é um Estado securitário, como sabemos, e normalmente os Estados securitários têm recorrido recorrentemente, passa aqui o pleonasmo, a prática desta natureza, por causa do próprio medo de perder o poder, perder o controle das instituições. Tudo isso obedece a uma estratégia de manutenção e controle do poder. E mais de controlar o poder, a ideia aqui é montar uma estratégia para o controle hegemônico. Este é o grande problema da Angola. Porque os governantes em Angola, no caso, o partido que assume o poder em Angola, não se contenta com o controle do poder, né? O partido que suporta o poder em Angola é mesmo pela hegemonia. Mas qual é o perigo que os cidadãos, particularmente os jornalistas, representam? Por que é que eu cito os jornalistas? Porque foi citado Teixeira Cândido como sendo a primeira vítima deste ato de espionagem. Não, por causa da própria atividade jornalística, que tem que ver com informação, ou seja, é uma atividade que vem também cumprir com um desiderato constitucional, informar e ser informado. Ou seja, os jornalistas têm a ingente missão de informar os cidadãos sobre tudo o que se passa no país. E depois, temos que olhar aqui jornalistas e jornalistas, porque esta escuta também não é para todos os jornalistas. Por exemplo, jornalistas da mídia pública, nem todos são submetidos a isso. Por quê? Porque
são jornalistas, todos bem disciplinados, como dizia o presidente Lula, né? Que nunca viu uma imprensa tão disciplinada. Bem comportados, né? No caso. Pois, então, jornalistas como esse, bem comportados, não precisam sequer de ser controlados. Mas agora, jornalistas como tu, como Teixeira Cândido e tantos outros que fazem um serviço em prol do Estado angolano, não em prol do partido, claro, estes precisam de ser controlados, porque, em certa medida, eles representam um risco para quem detém e controla o poder, sobretudo de forma ilegítima. Este é que é o problema. Porque o jornalista vem, digamos, trazer essa informação, o jornalista quer ir buscar, quer saber e quer ajudar as pessoas a compreender se quem está no poder está de forma legítima, se não, como é que lá chegou, por que é que se mantém, como é que o povo pode fazer para a destituição, ou então para, digamos, agir com legitimidade ou recuperar a soberania não é, do poder. Então, coisas como estas colocam os jornalistas, sobretudo como Teixeira Cândido e outros, eu repito, que fazem um serviço em prol dos angolanos, não em prol de um grupo minoritário, como sendo alvos destes ataques. O mesmo se passa conosco, o que estamos a fazer aqui. Não é? É logo uma atividade, desde logo uma atividade que nos coloca também, o que nos acomete na mesma situação de risco. Mas eu, tal como o Kishinacho disse, também não tenho medo. Aliás, eu também já recebi alguns telefonemas, muitas vezes, também alertas de ter o telefone grampeado. Mas denunciou as autoridades? Não, por acaso não denunciei. Por não quê? denunciei, porque não achei, tal como o Kishinacho disse, eu faço das suas palavras as minhas. Eu não tenho medo, porque o que eu falo, aliás, eu não falo nada ao telefone que eu não digo publicamente. Aliás, eu aqui nesses microfones digo muito mais coisas do que ao telefone. Então não preciso estar preocupado, até porque eles sabem onde eu estou, sabem o que faço, e se quiserem ter comigo, vão ter quando eles entenderem. Então, eu não temo nada, por isso eu estou à vontade. Muito bem. Deixa-me apresentar o Dr. Mabanza Kambaka. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, caríssimo Antônio Festo. Boa tarde aos meus colegas de painel. Boa tarde a todos os ouvintes desta magna rádio. Peço desde já desculpas pelo atraso. Estive aí a cumprir uma missão profissional. Muito bem. Está percebido. Já devolvemos a palavra a si. Por ora, dirijo-me ao Dr. Anselmo Kunumula. Dr. Anselmo, também tem o telefone sob escuta? Brincadeira, mas pergunto-lhe, que impacto político podem ter estas denúncias no contexto pré-eleitoral? Bem, no contexto pré-eleitoral tem alguma importância, mas muito pequena, tirando o ruído, porque de resto isso já se sabe. Já se sabe a partir do momento que nós sabemos que o regime está em declínio, o regime está a se degenerar. E sempre que assim acontece, usa-se de forma abusiva um instrumento, uma ferramenta que seria muito importante para o país se os serviços da inteligência não tivessem o que disse bem o Dr. Alberto, o tal desvio. Ao invés de fazer para o bem geral, desvia-se para, quer dizer, fazer uma escuta ao Alberto, ao Manuela, ao Cândido, e não só. Não temos um serviço de inteligência verdadeiramente ao serviço do Estado. O problema é este, que nós aqui estamos perante uma promiscuidade e tal, em que os serviços da inteligência, que deviam ter de facto a competência e a missão de olhar para o interesse geral, para o interesse do Estado, estão a se desviar para coisas pequenas. E no fundo até o crime eles estão a cometer. Porque está ali a entrar, está chamada a conspiração. A conspiração, porque o Teixeira Cândido? Porque o Teixeira Cândido, na qualidade de secretário, penso, do sindicato... Mas já vou avançar. Permita-me só lhe fazer esta pergunta. Esta relação promíscua, dita nas palavras do doutor, entre o serviço de inteligência e o partido no poder, não acaba por colocar, em certa parte, em risco o próprio partido no poder, numa eventualidade de os próprios serviços de inteligência compreenderem que o partido que está agora no poder já não serve? Por isso que não sei se percebeu a minha pergunta, o alcance da minha pergunta, doutor. Não, mas o alcance da sua pergunta está lá. Mas a minha convicção é que o regime chega onde chegou
porque de facto alimentaram-se de foros inapropriados. Ao invés de estar a atuar nas linhas que eram-lhe acometidas, eram-lhe de responsabilidade, começaram a fazer fofocas. E essas promiscuidades é que agora o que é que está? Aquilo está misturado tudo. E que entre eles não tem nenhuma garantia, nenhuma confiança, é desconfiança um do outro. Porque também não valorizaram essa componente importante dos serviços da inteligência. Portanto, como disse bem o Dr. Alberto, os serviços da inteligência hoje se introduziram pessoas para contar coisas, não se sabe para que é feito. E isto, de facto, também ajudou a acelerar o próprio tecido do regime. Hoje o MPLA está descaracterizado justamente por causa disso. Hoje do MPLA, como disse bem o Dr. Alberto, mesmo entre eles falando de forma presencial, tem de se virar das costas. Veja em que nível se chegou. Portanto, isto é muito grave porque nós corremos o risco de deixarmos o Estado escancarado. Não temos a proteção, porque quem devia proteger, quer dizer, está a se interter com outras coisas. Porque senão, se tivéssemos então esta ferramenta, o país nunca teria chegado ao ponto que chegou de se escancarar as contas bancárias, de se escancarar o erário público, de se escancarar a economia do país. E onde é que estavam esses senhores? E isto não começa agora, quer dizer, manifestou-se com o Teixeira em 2024, mas isso não é só em 2024. Veja o que o Estado gastar 4 milhões de dólares para a compra daquele software. E os softwares só são vendidos aos Estados, não se vende a particulares. Mesmo que tenha dinheiro, não se permite. Portanto, era para quê? A intenção até era boa. Era para garantir a segurança e trabalhar, ativar naqueles casos muito mais problemáticos que têm a ver com a segurança ou contra a segurança do Estado. Não é para a nossa vida pessoal. Quer dizer, para mim, quando chegamos nesse ponto, eu penso que é o nível mais baixo. É o nível mais baixo. E deve-se dizer, quer dizer, para além de ser crime, é até vergonhoso isto. Um Estado que ande a bibliotear a vida das pessoas é incompetente. É incompetente. Por isso que nós vemos as mesmas coisas, as mesmas práticas a perdurar no tempo. Não há forma de corrigir, porque essa gente toda estão a se comportar como simples energúmenos, todos corruptíveis e corruptos. O Manelo falou aqui na invasão da privacidade. Caso se venha a provar que esta ferramenta está a ser mesmo utilizada para espionar vidas privadas, quem deve ser responsabilizado? Não, o próprio Estado de Angola deve ser chamado, e os órgãos encarregues para esse processo têm que ser chamados. São os serviços da inteligência. Se eles não são profissionais, aí está o ponto. Se não são profissionais, então vão ter que pagar por essa falta de profissionalidade, porque isso não é para amadores. Portanto, aquilo que nós vemos não é normal. É o próprio desvio que o Dr. Alberto citou. Não é normal o serviço da inteligência andar ali imbuído nos problemas políticos partidários. Quer dizer, isto, desde logo, é uma pena. É uma pena. Mas, no entanto, a culpa nunca morrerá solteira. Aliás, porque do que sabemos é que os principais alvos até não são os jornalistas. Os principais alvos são os próprios que andaram no sistema, que andam no sistema. Por isso é que hoje não existe harmonia entre os tais que se designavam de camaradas, né? Nem são senhores, os tais camaradas. Não existe. Ou seja, não há confiança interna no MPLA. Não há confiança entre eles. Não há harmonia, não há confiança. Por isso que esses processos andam assim. E depois utilizam cada mecanismo para o próprio controle dos cérebros, das mentes das pessoas. Coisa absurda. Olha, noutro país diferente de Angola, noutro país civilizado, isso de facto deveria já ter merecido reações contundentes, com a Assembleia reagir plenamente, a chamar quem de direito para uma audição. Quer dizer, nós temos que fazer uma sindicância. E não pode ser uma coisa que tenha acontecido
e ter que morrer assim. Não, porque é preciso compreender que os serviços da inteligência existem e sobrevivem à custa do Estado. E o Estado somos nós, os contribuintes somos nós. Agora, ele não pode abusar, como disse bem o Dr. Manuel, com os poderes que lhe são conferidos. É para assim proteger o bem público, o bem coletivo. Não para brincar com pessoas, olhando nas vidas pessoais, nas conversas pessoais, como dizia o nosso Teixeira, que é para não saber o que cada um é capaz de fazer na sua própria casa. Isto não se pode permitir. E quanto mais algo que custou muito dinheiro do Estado, não se pode permitir. E em última instância, o Presidente da República tem que ser chamado a essa responsabilidade. Ou ele controla, ou ele não controla nada. Pois bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,